Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Zambujeiro. Desde a Revolução Industrial, que o ser humano precisou aprender a lidar com novas formas de tecnologia que alteraram para sempre o modo de trabalhar, aprender, empreender e até mesmo descansar. Iniciada na Inglaterra no século XVIII, a Revolução Industrial rapidamente espalhou-se pelo mundo. E a sua principal característica é a substituição da produção manual pela mecanizada, com o uso de máquinas e energia motriz, como o vapor e a eletricidade. E a Revolução Industrial é claramente demarcada, dividida em 4 fases, que abrangem suas respectivas épocas. A primeira fase teve início em 1760 e durou até 1840, e teve foco na indústria têxtil e no uso industrial do carvão e do ferro. A segunda fase, iniciada em 1870 até 1914, caracterizou-se por avanços na distribuição da energia elétrica, aço, produtos químicos e transporte. Também foi marcada pela expansão das ferrovias e o surgimento dos primeiros automóveis. A terceira fase foi de 1950 a 1990. E marcou a era das tecnologias digitais, computadores, internet e automação. E a quarta fase teve sua ascensão no início deste século e vigora até os dias atuais, e é marcada pelo surgimento da inteligência artificial, nanotecnologia e biotecnologia. E é sobre essa fase que eu queria discorrer um pouco com vocês, seus benefícios ou potenciais benefícios para a humanidade, mas também seus riscos e ameaças para o homem. Eu gosto bastante como a Totvis, empresa brasileira de tecnologia, define a inteligência artificial. Segundo a Totvis, inteligência artificial é um campo da ciência cujo propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizarem atividades humanas de maneira autônoma. Então, a grosso modo, a definição de IA seria fazer máquinas para realizar tarefas que os seres humanos fariam, porém de forma mais fácil e eficiente. Aí você pode dizer, mas Fábio, isso é uma coisa boa, não é? Máquinas fazendo tarefas de alta complexidade no lugar de seres humanos. Bem, primeiramente devo concordar que avanços dessa magnitude têm potencial de trazer muitos benefícios para a humanidade em todas as áreas. E eu não vim aqui pregar a estagnação tecnológica e nem uma espécie de cruzada contra qualquer tipo de avanço científico. No entanto, me sinto na necessidade de alertar que, junto com o rol de benefícios e facilidades, pode vir junto um pacote de ameaças existenciais ao intelecto e ao desenvolvimento humano. Como cristão, minha reflexão a respeito do tema terá como base o princípio estabelecido por Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 16, a parte B, que diz: simples como a pomba, porém prudentes como a serpente. Considerando que a pomba é um símbolo de pureza no mundo antigo, nós devemos ser simples como a pomba, ou seja, desprovidos de maldade, malícia e desonestidade, porém prudentes como a serpente. A serpente, ela fica esperta em tudo quanto é coisa que pode colocar em risco a sua integridade. Isso significa que nós devemos abordar este assunto com equilíbrio, moderação e ponderação, nem 8 nem 80. Devemos evitar a cosmovisão catastrófica, que acha que a inteligência artificial vai vir para destruir tudo e prenunciar o apocalipse. Mas também não devemos ignorar os sinais de ameaça que ela traz consigo. O ser humano, por natureza, tem resistência a tudo aquilo que é novo. E desde a primeira fase da Revolução Industrial no século XVIII, já tinham sido levantados questionamentos e reações adversas, além do receio de que o ser humano pudesse se tornar obsoleto. E embora os processos mecanizados tenham tomado alguns postos de trabalho, os benefícios alcançados foram muito maiores do que os males e os efeitos colaterais indesejados. A produção de alimento em grande escala é só um dos exemplos. Embora seja inegável que, apesar dos grandes benefícios, as 3 fases anteriores da Revolução Industrial trouxeram seus males e efeitos colaterais indesejados, nenhuma delas foi tão ameaçadora na questão de substituição e anulação do ser humano quanto esta atual fase, com o advento da inteligência artificial e da computação quântica. Considere o ChatGPT, por exemplo, que é um recurso de busca melhorado para conteúdos da internet. Porém, ele também é uma ferramenta de produção, melhoramento e ampliação de texto, certo? Com o prompt certo, ele pode produzir desde uma receita de bolo até um artigo científico a um trabalho de conclusão de curso.
E não é um simples plágio, ele parece original, porque os resultados das pesquisas podem ser emitidos em diferentes estilos de redação. Qual é o impacto imediato disso? Um decréscimo da capacidade analítica e crítica, além de uma desmotivação na busca do aprendizado e da pesquisa. O nosso sistema de ensino já é projetado para desestimular a capacidade crítica e analítica, formando mentes de pensamento padronizado. E eu nem vou entrar na questão da doutrinação ideológica. E o uso constante do ChatGPT, da forma como está proposto, só contribui para a piora desse quadro. E nós vemos o impacto disso na sociedade, que são pessoas incapazes de resolverem problemas de baixa complexidade. A análise crítica e analítica é essencial para uma mente independente. É de importância crucial para a vida de um indivíduo que pretende ser livre e que, ao receber uma informação, tem a capacidade de analisá-la, criticá-la, verificar a sua autenticidade, a sua veracidade e a sua utilidade para a vida de uma pessoa. Sem isso, o ser humano vira presa fácil de regimes e ideologias políticas inescrupulosas e, no campo religioso, vítima preferencial de seitas heréticas. E falando em campo religioso, é com tristeza que eu recebo a informação e muitos pastores e pregadores têm se utilizado do ChatGPT para formular seus discursos. E onde está a revelação do Espírito Santo? Eu lembro de uma ocasião, há muitos anos, em que eu fui convidado para pregar num lugar dominado pelo tráfico. Eu passei uma semana preparando um sermão que eu ia utilizar naquele dia. Só que durante a preparação eu também fiquei em oração, jejum, consagração. E no dia marcado para a pregação, eu lembro que veio nítido na minha mente que eu deveria deixar de lado todo aquele rascunho que eu havia preparado e pregar uma outra mensagem que veio imediatamente, palavra por palavra na minha mente. E ao final do culto, uma jovem veio até mim chorando, se rendendo aos pés do Senhor, ela que era esposa de um traficante, e disse que a palavra falou com ela da primeira frase até a última frase do sermão. E através dela, a semente do Evangelho entrou naquela casa, restaurando uma família inteira, tirando-a da morte para a vida, do crime para uma vida digna. E se a minha fonte tivesse sido o ChatGPT, ao invés do joelho e da consagração e oração? E no frigir dos ovos, o que eu quero dizer é que nós devemos usar as novas ferramentas de desenvolvimento tecnológico como um suporte a fim de facilitar as nossas vidas, e não como um substituto do ser humano, e pior, muitas vezes até de Deus, nas coisas importantes e cruciais das nossas vidas. E para você que pode estar achando que isso é coisa de crente alarmista, que flerta com a teoria da conspiração, eu vou te mostrar agora um trecho do discurso de Geoffrey Hinton, cientista da computação canadense e ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2024, falando sobre a nova forma de inteligência artificial que utiliza redes neurais artificiais, capazes de simular a intuição e comportamento humanos. Veja só um trecho da fala dele ao receber o Nobel de Física no ano passado. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, dear laureates, ladies and gentlemen, this year the Nobel Committees in Physics and Chemistry have recognized the dramatic progress being made in a new form of artificial intelligence that uses artificial neural networks to learn how to solve difficult computational problems. This new form of AI excels at modeling human intuition rather than human reasoning, and it will enable us to create highly intelligent and knowledgeable assistants who will increase productivity in almost all industries. If the benefits of the increased productivity can be shared equally, it will be a wonderful advance for all humanity. Unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short-term risks. It has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant. It is already being used by authoritarian governments for massive surveillance and by cybercriminals for phishing attacks. In the near future, AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim. All of these short-term risks require urgent and forceful attention from governments and international organizations. There is also a longer-term existential threat that will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves. We have no idea whether we can stay in control, but we now have evidence that if they are created by companies motivated by short-term profits,
our safety will not be the top priority. We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you. Bem, então é isso. Não há muito o que falar daqui, né? Uma autoridade da área falando com propriedade sobre o assunto. Mas lembre-se, simples como a pomba, porém prudentes como a serpente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.